Aleluia! Porque Deus criou um universo para que você e eu possamos viver nele. O universo que Deus criou, o equilíbrio é perfeito para que possamos viver nesse universo com tudo que é necessário para que a nossa vida seja saudável, seja boa, seja agradável viver aqui. Então, ele fez tudo isso com sabedoria. E isso nós podemos ver claramente todos os dias, sem impedimento algum. Porque a criação de Deus revela para você e para mim o próprio Deus. Então, essa é a verdade. Nós devemos ficar satisfeitos porque Ele fez o universo, com todos os limites estabelecidos para que possamos viver nesse universo. Não precisamos sair daqui, porque aqui Ele nos proporciona tudo. O oxigênio para respirar, a água para beber, o alimento para comer, noites para dormir, dias para ficar acordado e trabalhar, enfim. Tudo Ele proporciona, tanto para os seres humanos como para os animais, ou seja, para todos os seres vivos de forma geral. É assim que Deus faz. Então, o que cabe a você e a mim é reconhecer isso. E para que isso fique evidente, nós devemos louvar a Deus. Porque neste universo que Deus criou, existem limites para a nossa habitação. Limites que não vão ser nunca ultrapassados para a nossa boa convivência nesse mundo. Porque a terra Ele deu aos homens para que o homem pudesse sujeitar a terra a si mesmo. É isso que devemos fazer. Então, devemos aproveitar tudo que Deus criou com perfeição, para que possamos viver uma vida com gratidão a Ele, em adoração a Ele, em louvor a Ele, honrando a Ele, amando a Ele acima de todas as coisas. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente que reconhece o que Deus fez para o nosso próprio aprazimento, para a nossa vida que ser boa, perfeita e agradável também. Então, é preciso entender isso hoje. Porque no universo que Deus criou, existem limites que não podem ser ultrapassados. Ele mesmo fixou esses limites. E eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Achei. Quando traçava no mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Então, ele fixou às águas um limite. No universo que Deus criou tem limites. As águas têm um limite. E esses limites não serão ultrapassados em tempo algum. É uma ordem fixa dele. Isso faz parte do equilíbrio perfeito para a nossa habitação. Então, isso é o motivo de dizermos aleluia ao Deus vivo, todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então, vamos viver assim. Nesse universo que Deus criou, Ele pôs limite às águas, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Jeremias. Deixa eu achar aqui. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Não temereis a mim. Peraí.
Jeremias 5, versículo 22. Eu vou ler aqui, sim. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, mas pus a areia para limite do mar. Limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Então, os limites estabelecidos por Deus neste universo não serão ultrapassados. Essa é a realidade do universo em que vivemos, ao qual Deus fez assim, para que o equilíbrio seja perfeito. Tudo funciona de acordo com a vontade que Ele estabeleceu, com os limites que Ele estabeleceu. Isso é algo bom para você e para mim, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Está escrito assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Aliás, é Atos 17, versículo 26, pessoal. Eu errei aqui. Então está escrito assim, ó. Está escrito assim. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, aqui no mundo, nós temos um limite de nossa habitação. Isso foi fixado por Deus para nos mantermos num lugar, num ambiente saudável, que proporciona para você e para mim um bem-estar natural, onde temos tudo o que precisamos. Não precisamos sair daqui. Por isso esses limites foram estabelecidos, porque nesse lugar que Deus criou é perfeito. O equilíbrio é perfeito para você e para mim. Então, agora cabe a cada um de nós entender isso, porque essa é a verdade, que não vai mudar em tempo algum. É assim que Deus fez. E é assim que devemos viver dentro desses limites. Então, eu espero que tudo tenha sido esclarecido dessa forma, para que agora não tenhamos dúvida disso. Então, os limites de nossa habitação não podem ser ultrapassados. Tanto os limites no sentido horizontal, como no sentido vertical. Não podem ser ultrapassados. Vamos viver aqui como Deus quer que vivamos. Então, é motivo de dizermos a Ele, aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje para toda a humanidade. Espero que as pessoas entendam isso, porque essa é a realidade que vivemos. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.